Olá, meus amigos. Vamos dar continuidade à formatação do modelo e hoje vamos aprender a criar uma folha de impressão para o espaço do modelo. Lembrando que nas aulas anteriores fizemos a configuração do CS, fizemos a configuração do cursor, fizemos a configuração do espaço do limite do desenho e a configuração do grid. E fizemos também algumas configurações de estilo de texto. Então, hoje vamos aprender a desenhar a folha que vai ficar salvo nesse modelo. Ok? Então, para começar, a gente vai fazer aqui uma configuração de algumas camadas básicas. Então, eu venho aqui no gerenciador de camadas. Abrindo essa janela, ok? Então, o AutoCAD ele nos fornece como padrão a camada 0 e a camada DevPoint. Então, eu preciso aqui agora criar uma camada. Como eu vou desenhar só a folha, então vou configurar de 2 a 3 camadas apenas. Então, eu venho aqui no primeiro ícone e aqui eu vou digitar a camada legenda. A camada legenda ela vai ser responsável por fazer a marcação do quadro da borda da folha. Posso, nesse momento, clicar no botão para criar uma nova camada, utilizar a tecla de atalho Alt+N ou simplesmente digitar no teclado vírgula. E automaticamente o AutoCAD vai criar uma nova camada. Então eu vou colocar agora nessa camada marca de corte, vírgula, e eu vou utilizar uma camada para referenciar todos os textos que vão ser inseridos nessa folha. Então, eu vou criar uma camada texto, independente do tamanho, ok? Vou também configurar uma nova camada e vou colocar o nome de blocos. Futuramente eu vou inserir aqui um bloco. Então, vou agora fazer a configuração dessas camadas em relação à cor, em relação ao tipo de linha e o padrão de espessura de linha. Então, texto eu não vou modificar, vou deixar como está. A marca de corte, eu vou marcar uma cor diferente só para que a gente consiga visualizar de forma diferente a cor e identificar o elemento. Então eu vou colocar aqui uma cor azul. A legenda eu vou colocar uma cor ciano. Somente. Então eu vou ter aqui, de acordo com a norma da BNT, ela recomenda que a linha de configuração da borda do quadro do desenho precisa ser uma linha contínua com uma espessura igual a 0,5 milímetros. A marca de corte eu vou fazer uma configuração para uma espessura de 1 milímetro. Depois eu vou explicar aos senhores por quê. Blocos e texto pode se deixar padrão mesmo. Então, somente essa configuração inicial para que a gente consiga desenvolver a folha. Vou fechar e perceba que a partir desse momento, vindo aqui no conjunto, no grupo de comandos camada, eu já tenho aqui configurado as camadas principais para desenhar a folha. Então, eu vou utilizar a camada 0 para fazer a borda da folha. Então, para isso eu vou usar o comando retângulo, ok? Eu posso, no grupo de comandos desenhar, eu posso clicar no ícone retângulo, ou posso utilizar um underline para chamar esse comando em inglês. Lembrem-se que eu estou utilizando o AutoCAD em português. Então, a forma de chamar o comando retângulo em inglês seria utilizando o underline.
Nesse momento, o AutoCAD me pede para especificar o primeiro canto. Então, esse canto ele precisa começar no início das coordenadas, ou seja, na coordenada 0,0. Então, eu digito 0,0 e teclo Enter. Ok? A configuração do espaço, a configuração do limite do desenho e do grid faz referência a uma folha A4 no formato retrato. Ou seja, eu tenho que ter 210 unidades em X e 297 em Y. Então, eu vou informar uma coordenada relativa, onde eu tenho 210 unidades em X, 297 em Y. Perceba que automaticamente o retângulo preencheu o limite do desenho e a configuração do grid. De acordo com a norma técnica, a folha precisa ter uma borda que dos formatos A4 até o formato A2, ela tem que ter uma borda de 7 milímetros para a parte superior, inferior e a lateral direita e a lateral esquerda com 25. O formato A1 e A0 vai ter uma borda de 10 no limite superior, inferior, lateral direito e 25 também na lateral esquerda. Vou criar aqui uma folha personalizada. Então, eu vou manter a borda igual em todos os lados. Ou seja, do lado esquerdo também vai ser 7. Vou selecionar a camada legenda e vou criar agora o retângulo que vai representar o quadro do desenho. Então, para isso eu vou utilizar o comando deslocamento com o valor de 7, que será a nossa margem. Informo o valor de 7, Enter, clico no retângulo e clico na parte interna do retângulo. Vou selecionar e vou jogar na camada legenda. Preciso fazer agora a representação da malha de localização. Então, novamente, vou usar o comando deslocamento ou o comando offset com o valor de 5 unidades. Vou clicar no retângulo e clicar na parte interna também. Ok? Então, aqui foi criado aqui o retângulo da borda, o retângulo do quadro do desenho e o retângulo que vai representar a malha de localização. Eu preciso definir alguns elementos aqui na folha e o primeiro será a linha de centro. Então, vou selecionar novamente o Layer 0 e vou criar uma linha do ponto central do primeiro retângulo até o último. Vou fazer isso para todos os lados. Ok? Preciso agora verificar qual o valor do meio da folha até o canto esquerdo do primeiro retângulo, que vai representar a malha de localização. Então, vou usar o comando distância, ou em inglês o comando dist, primeiramente usando o underline, ou eu poderia vir aqui em utilitários e utilizar distância. Seria o mesmo comando. Então, eu vou posicionar o cursor nesse canto do retângulo e no ponto central da linha. Então, aqui, pessoal, eu tenho 93 unidades. Então, pela norma técnica, a malha de localização ela precisa ser um valor que tem que ser maior que 25 ou menor que 75. Então, como eu estou utilizando aqui uma folha 4, eu vou encontrar aqui um valor
que se aproxime mais de 25. Vou utilizar o comando calculadora do AutoCAD e vou dividir 93 por 3. Então, eu vou ter o valor aqui de 31 unidades. Ou seja, eu vou agora usar o comando de deslocamento com o valor de 31. Vou selecionar a linha de centro, vou posicionar o cursor à direita e clicar. Vou copiar, vou selecionar novamente a linha, posicionar para a direita e clicar. Farei a mesma coisa para o lado direito. Vou selecionar a linha de centro, posicionar o cursor à direita, clicar. Selecionar a linha que foi criada a cópia, posicionar para o lado direito e clicar. Okay? Então aqui eu tenho agora as linhas que vão representar o espaçamento da malha de localização. Vou utilizar o comando aparar, ou o comando trim em inglês, e vou aparar essa região, pessoal. Preste atenção. E vou deixar simplesmente a linha de centro maior. Ok? Vou fazer essa mesma configuração para o lado esquerdo, só que agora, primeiramente, eu tenho que verificar essa distância. Ok? Então, vou usar aqui também o comando distância. Vou clicar no meio da folha até o ponto do canto do retângulo. Então, percebam aí que eu tenho 136,5. Vou usar a calculadora novamente e vou informar o valor 136,5 dividido por 5. Então, eu tenho um valor de 27,3, ou seja, está acima de 25. Então, eu vou utilizar esse valor. Comando deslocamento, valor 27,5, 27,30. Enter. Vou posicionar o cursor para cima, clicar e vou fazer isso repetidas vezes. A mesma operação vou fazer para baixo, repetidas vezes até completar a malha de localização. Vou usar o comando aparar a parte que não me é útil aqui na malha de localização, deixando somente a linha de centro. Vou agora, pessoal, inserir um texto. Esse texto ele vai representar as colunas com as letras do alfabeto e números que vão representar as linhas. Então, as letras, as colunas e as linhas, números. Vou fazer a inserção do texto de uma forma bem básica. Há outras formas de inserir textos utilizando coordenadas, mas no momento vou fazer com uma linha de referência. Então, vou criar uma linha do canto do retângulo até essa região da malha e eu quero inserir um texto no ponto central da linha. Então, para isso eu vou usar um texto de linha única e ele me pede para especificar o ponto do texto. Então, eu vou justificar e vou utilizar uma justificativa que vai ser pelo meio e pelo centro. Vou clicar nesse ponto. Ele me pede agora a altura do texto. A altura de 2,5, está ok, teclo Enter. A rotação do texto, 0, está ok, teclo Enter. E agora eu digito a letra A. Clique em qualquer ponto, ESC. Vou deletar a linha que serviu apenas de referência e agora eu vou copiar o texto para os outros pontos. Vou selecionar o texto, Enter, e vou tomar como referência o canto inferior direito da malha. Ok?
Nesse momento, eu vou fazer a edição do texto. Então, eu preciso dar um clique duplo sobre o texto e ele entra em modo de edição nesse momento. Então, eu vou mudar agora o valor para B, o próximo para C e assim por diante. E F no final. Okay? Vou fazer a mesma coisa do lado esquerdo. Então, eu vou criar uma linha de referência do canto do retângulo até o ponto inferior esquerdo da malha e vou inserir um texto de linha única. Vou justificar e dizer que a justificativa vai ser pelo meio e pelo centro. Vou clicar no meio da linha, a altura do texto 2,5, Enter, rotação do texto 0, Enter, e vou digitar o número 1. Clique em qualquer ponto, ESC. Deleto a linha, serviu apenas como referência, e vou copiar esse texto, tomando como referência a parte inferior direita da malha. Novamente, eu preciso agora fazer a edição do texto. Então, eu preciso dar um clique duplo, mudar aqui agora para 2, 3 e assim por diante. Ok? Vejam só, eu fiz a malha de localização na parte superior e na parte lateral esquerda da folha. Eu preciso agora criar na parte inferior e na parte direita da folha. Então, para isso, eu vou selecionar com o comando espelhar o texto e as linhas. Não vou selecionar a linha de centro. Enter. Vou marcar o ponto central da folha. Posicionar o cursor para a direita na horizontal para criar a linha de simetria. Vou clicar e vou teclar Enter dizendo que eu não quero excluir os objetos de origem. Então perceba que automaticamente ele criou um espelhamento para a parte inferior. Vou fazer a mesma operação utilizando o comando espelhar para os elementos da esquerda que vão ser espelhados para a direita. Enter. E agora eu preciso marcar o ponto central da folha no sentido de X. Então, vou clicar nesse ponto e posicionar o cursor na vertical para cima, criando assim a linha de simetria. Vou clicar, informar que é esse ponto realmente que eu quero e teclar Enter para não excluir os objetos originais. Enter. Ok? Então, fizemos aqui a borda da folha, as linhas de centro, a borda do desenho, a margem de localização, a inserção dos textos e dos textos que vão referenciar as colunas, do texto que vai referenciar as linhas. Eu preciso agora criar aqui de acordo com a norma técnica, a marca de corte da folha. É claro que essa folha aqui é uma folha A4, mas se você estiver configurando uma folha do tipo A0 ou A1 ou até A2, que você vai utilizar a plotadora para fazer o corte, é interessante realmente que tenha essa marca. Então, eu tenho aqui uma camada chamada marca de corte, certo? Que foi configurada com valor de 1 milímetro de espessura. Então, eu vou criar aqui um deslocamento da borda da folha com ponto 5. Vou clicar e vou clicar na parte inferior, ou melhor, na parte interna da folha.
Perceba que foi criado aqui, então, um deslocamento de ponto 5. Vou criar uma linha de referência de acordo com a borda do desenho. Então, vou criar uma linha aqui e outra linha aqui. Essas linhas elas vão me auxiliar a cortar esse retângulo. Então, eu vou utilizar o comando aparar e vou cortar esse retângulo. Ok? E vou deletar as linhas de referência. Vou deletar o restante do retângulo. E agora eu tenho a minha marca de corte. Vou selecionar essa marca de corte e vou selecionar a camada marca de corte. Então perceba que ela ficou agora azul. Recebeu as propriedades da marca de corte, inclusive a espessura de linha. Vou utilizar o comando espelhar, ok? E vou espelhar no sentido horizontal, né, essa marca de corte. Então vou posicionar o meu cursor no meio da folha e movimentar o cursor para cima, indicando a linha de simetria e teclo Enter. Vou usar novamente o comando espelhar, vou selecionar as duas marcas de corte, Enter. Vou selecionar o meio da folha no sentido da vertical, vou clicar e vou criar a linha na horizontal, do lado direito. Vou clicar novamente e teclar Enter. Então percebam que foi feito aqui a marca de corte da folha. Ok? Vamos verificar se realmente ficou como a gente planejou, né? Então eu venho aqui, vou fazer a configuração de gerenciamento de página, modificar, e aqui eu já tenho configurado uma folha A4 na condição que realmente eu quero, ou seja, uma folha A4 na posição vertical. Estou utilizando aqui um estilo de plotagem monocromático para diferenciar as cores, escala de 1 para 1 e vou utilizar aqui também a impressão por janela, ok? E vou dar um OK. Fechar. E agora eu vou clicar com o botão direito e vou plotar o desenho. Para mim plotar o desenho eu preciso utilizar a janela. Vou clicar nesse botão e vou inserir aqui a posição da janela. Então eu vou clicar no centro das coordenadas, ou seja, no ponto 0. E o segundo ponto, o ponto superior esquerdo da folha. Vou clicar em visualizar. Então percebam, ó, eu tenho aqui a minha folha com a borda, margem de localização, a espessura da linha, da borda e da malha de 0,5, a divisão da malha com a linha padrão. Aqui eu tenho a borda da folha e a marca de corte, ok? E a malha de localização para que a gente consiga encontrar aqui o desenho. Lembrando novamente que essa tarefa que a gente fez para o desenvolvimento dessa folha A4 é a mesma para todos os formatos A, que vai de A4 até A0. Vou sair, cancelar o comando. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado de como configurar e desenvolver uma folha para impressão no espaço do modelo. Um abraço a todos e, se gostar do vídeo, dá um like aí e se inscreve no canal.